Bom, mas eu preciso prosseguir aqui e quero dizer para as pessoas que estão nos visitando de que nós temos falado já há alguns meses a respeito de 77 decisões importantes para o meu e para o seu casamento. E nós vamos continuar. O pessoal gostou muito da última reunião, que foi agora há poucas semanas atrás, não é? E foi um tempo bem gostoso que nós tivemos ali. Eu sempre vou dar um texto bíblico e depois eu faço o comentário. Se você quiser receber esse esboço com as 77 decisões importantes para o seu casamento com os textos bíblicos, você vai escrever para o pastor, tá bom? pastor@boasnovas.org.br, tá? E aí eu mando para você. Tá? E você vai ter isso na sua mão para compartilhar também com outras pessoas, tá bom? Vai ser um tempo bem gostoso este, tá? Então vamos agora à 20ª posição na opinião dos casais todas. Aliás, todas são muito boas. Eu vou pedir para que o Caleb coloque então o texto de Provérbios 18:13, tá? Ah, o Felipe está lá. Então vamos lá. Provérbios 18:13. Vai demorar um pouquinho mais só para colocar ali. E você vai poder então andar um pouquinho mais nesses mesmos pensamentos. Esse ponto 20 diz assim: busque o melhor momento para se comunicar. É uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa. Busque o melhor momento para se comunicar. Foi nesse ponto que a gente terminou na vez passada. E daí então vamos prosseguir. Naquela ocasião nós dissemos de que a forma de comunicação que os casais têm usado hoje, ela é um pouco complicada. Eu vou explicar por quê, porque é complicada a comunicação. Porque hoje, um se irritar com o outro é comunicação, uma mulher ficar em silêncio para mandar uma mensagem subliminar para o seu marido é comunicação, não é? O marido bater uma porta depois de uma conversa é comunicação, não é? Chutar o cachorro não pode, não é? Mas é uma forma de se comunicar. Eu estou bravo, eu estou zangado, eu estou irado, eu estou aborrecido, eu não aguento mais isto, não é? Então, isto é forma de comunicação, só que não é ideal. Não é ideal, porque o silêncio também comunica. Um brado de raiva comunica também, obviamente. Só que nós nos esquecemos do tempo da comunicação. Quando é que a gente efetivamente se comunica como casais, uns com os outros? Como que a gente faz isto? Não é no momento de zanga, não é no momento de estarmos atritados. Estes são os piores momentos. Nós temos que nos comunicar no momento de brandura e doçura. É nesse momento que sai a melhor comunicação. A comunicação, ela deve ser praticada, não é? Olhando nos olhos. Se você quiser se comunicar, os olhos é a janela da alma. É olhando fixamente para o nosso cônjuge é que nós discutimos a vida e chegamos às melhores conclusões possíveis. Agora, se você por qualquer motivo evita esse olhar, então a gente precisa trabalhar um pouquinho com você. Aqui mesmo na igreja, quantas vezes as pessoas vêm falar comigo, homens e mulheres, e eles não olham para mim, não olham nos meus olhos. Qual o motivo? Timidez, ansiedade, preocupação. Aí a gente já começa a notar e dizer, puxa vida, eu preciso conversar melhor com essa pessoa, com esse casal. A gente já logo percebe claramente. Porque as pessoas normalmente evitam o olhar frontal. Elas não gostam de olhar para os olhos da gente, principalmente quando elas se sentem inferiores a nós. E queridos, mesmo que o púlpito seja numa plataforma mais alta, nós somos iguais. Não há diferença entre nós. Não é essa forma de comunicação, é para dar descanso para os ombros, para a gente não ficar com a cabeça muito esticada, não é? Tem gente que gostaria que a gente colocasse cadeiras até aqui para a gente chegar, né, pelo menos a uns 1.780 lugares, não dá, porque tem um nível de conforto. E tudo isso para que você olhe nos olhos de quem prega e que a comunicação seja visual. Então, eu olho para todo mundo enquanto prego. Se eu não prego, eu não percebo isto. Mas quando eu prego, eu sei tudo.
não é? Tem mães que dizem assim: pastor, olha, enquanto o pastor prega, os adolescentes e os jovens ficam no celular. Eu sei, não é? Ainda eu vou comprar, né, um misturador de ondas, como tem nos presídios, para que ninguém se comunique, não é? O problema é que a gente vai afetar os vizinhos e é proibido por lei. Mas eu gostaria de apertar um botão e dizer assim: para um pouquinho só, presta atenção em mim. A gente cortaria toda a comunicação, aí provavelmente ela seria nos olhos. Lembre-se, mulher, o seu esposo tem que olhar nos seus olhos, porque os olhos comunicam dor, sofrimento, raiva, distanciamento, esfriamento, maldade, sarcasmo. Os olhos contam tudo. Os olhos contam tudo. Por isso, entre vocês dois, por favor, a comunicação, ela tem que ser feita na hora certa, mas tem que ser olhos nos olhos, tá? E vou repetir como a gente terminou da vez passada: não converse na cama com a luz apagada. A cama foi dada para quem mesmo, irmãos? Vocês vão ficar careca de saber. Para que Deus deu cama para nós, irmãos? Descanso e prazer, tá? Minha irmã, não aceite que fique com a luz apagada, esse homem falando com você sobre problemas e discutindo a relação. Ele mostra a língua para você e você não vê no escuro. Ele faz assim: irmãs, vocês não sabem, não é? Olha, é um anjo que me avisou isso aí, a respeito do relacionamento de casais, tá? Então não aceite, acende a luz, tá? Agora, se você tem um lustre ali perto ali, fica preparado com a mão. Quando ele começar a falar: mas é isso de novo, você acende a luz para olhar nos olhos. Mas por favor, não façam isso, porque precisamos buscar o melhor momento da comunicação. Uma mulher sábia nunca deve discutir o relacionamento quando o marido está bravo. Quando você percebe que ela está irritadiça, aborrecida, não discuta nada com ela. Aguarde o melhor momento. Vamos ver o versículo? Vamos ver o versículo lá. Vamos lá, todos ler, todos juntos, vamos lá? Essa boa comunicação e na hora certa passa por isso. Não se antecipe, não discuta além daquilo que é realmente o proeminente naquele instante. Tem mulheres que querem discutir toda a relação, quando na verdade o marido esqueceu de uma data de casamento. Discuta a data do casamento, não volte atrás. Mulher especialista em escavar tesouros escondidos. Ela diz: não, mas eu já sei como você é. Eu já sei, decore e salteado. Você se lembra aquela vez, você se lembra aquela vez, você se lembra aquela vez. A mulher sábia edifica o seu lar. O que foi que fugiu do controle? Olha o foco da sua vida, menina. Discuta isso, porque você discutir tudo na vida do seu esposo, do seu cônjuge, eu quero dizer que a partir do segundo problema e a segunda data, ele já não vai mais pensar em mais nada. Ele vai se fechar, o espírito dele vai se fechar. Quando você sabe que sua esposa tem a limitação a respeito de um assunto, de alguma coisa que aconteceu no passado, não volte a isto, porque muitas vezes o espírito da pessoa se fecha. A gente diz isso para dizer que a alma, as emoções de uma pessoa se fecha. A pessoa se guarda dentro delas. E comunicação é janelas abertas, é portas abertas para conversarmos um com o outro. Mas temos que ter esse time, temos que saber o momento de se comunicar. E muitas vezes a gente até demora muito tempo. Não devemos fazer isto, mas devemos nos comunicar no tempo certo, na ocasião certa. Eu me lembro de uma esposa que muitos anos atrás disse que o marido tinha simplesmente paixão por selos antigos. E numa daquelas mexidas que ela deu na casa, havia um álbum de selo menor, onde havia selos raros. Era o orgulho daquele homem. E a hora dela limpar, ela simplesmente pegou aquele álbum menor, deu uma olhadinha, né, se lembrou do marido,
que estava muito longe trabalhando em outro estado, ficou muito feliz, aproveitou para pegar todos os livros de selo, deixou em cima da mesa e falou: pastor, você não sabe o que aconteceu. Na hora que eu fui limpar a mesa com aqueles álbuns ali empilhadinhos, eu bati a mão no vaso, a água caiu em cima, não é, do álbum de selo dele. Pastor, eu tentei limpar bem rápido, não é? Tentei deixar no sol, eles embrulharam tudo, pastor, foi um crime. E eu pensei, como que eu vou dizer isso para ele? Depois que eles secaram, coloquei de volta no lugar, deixei fechado, coloquei lista telefônica em cima, mas pastor, alguns foram irrecuperáveis. E ela disse assim: pastor, nós vamos sair agora e eu preciso contar para ele que isso aconteceu, não é? E eu só pude dizer para ela: aguarde o melhor momento. Aguarde o melhor momento. Claro que eles foram viajar e na volta, não é? Eu também, durante muitos anos, colecionei selo, hoje dei para o meu filho, não é? Mas eu sabia o valor daquilo tudo, a gente conversava a respeito daquilo. E ele disse: pastor, você não sabe o que aconteceu. E pior é que eu sabia. Eu olhei para os olhos dele e ele disse para mim: pastor, o senhor já está sabendo? Eu falei: o pastor sempre sabe. Eu pedi só para sua esposa escolher um bom momento. Ah, pastor, ela foi especialista. Nós estávamos no hotel, num jantar de gala, pastor. Nós comemos. Peguei na mão dela e disse: você é o amor da minha vida. E ela disse para mim: você é o amor da minha vida. Eu te amo mais. E ele disse: não, eu te amo mais. E depois dessa declaração ela disse: eu preciso confessar uma coisa a você. E aí vem a confissão. E é claro, diante de tantas pessoas, ele disse: pastor, eu não esbocei a menor reação. Só não vi a hora de chegar em casa para eu dar uma olhadinha no meu álbum. Não vi a hora de fazer isso, pastor. Até confesso que devo ter tomado multa no caminho de volta para casa, porque eu corri bastante para poder chegar. Claro que o casamento não acabou por causa disto, mas nós temos que entender o tempo de se comunicar. No meio de uma briga e de uma zanga, nunca discuta o seu relacionamento. Um homem tem que ser sábio. Ele tem que descobrir que ele tem que cuidar muito da sua princesa e dos ouvidos dela, e realmente falar no momento adequado. E para isso a gente precisa de sabedoria de Deus. Mas se qualquer um aqui precisar de sabedoria, o livro de Tiago, inspirado como foi pelo Espírito de Deus, diz que nós podemos pedir a Deus sabedoria e Ele vai conceder a cada um de nós a sabedoria. Precisamos de mais sabedoria para nos comunicarmos bem e comunicarmos na hora certa. 21, princípio 21. Aprenda a perdoar, para não criar raiz de amargura no seu relacionamento. Lembre-se, não é deixar para trás, é simplesmente perdoar. E o texto separado é Provérbios 15:15, que eles vão colocar aí para nós, Provérbios 15:15. Tem muita gente que diz assim para mim assim: pastor, olha, quem perdoa na presença de Jesus esqueceu. Isso não é verdade, né, irmãos? Não dá para ser um princípio para a gente confiar. Irmãos, nós somos seres humanos. O ser humano, ele não esquece. Ele deixa de lado. Ele perdoa. Mas nós não temos condição de fazer como Deus, de lançar no abismo os nossos pecados, cometidos um contra o outro. Na nossa mente sempre fica alguma coisa. E Deus não pede que a gente apague, que a gente faça uma hipnose, tira da vida da gente. O que Deus nos ensina é que nós devemos viver e conviver com as experiências amargas da vida, porque elas nos fazem pessoas melhores. Não significa esquecer. Perdoar é realmente, diante de Deus, diante da pessoa amada, dizer: eu lhe perdoo, deixo isso de lado da minha vida. Mas sempre isto vai ocupar um lugar na nossa mente. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês. Se alguma falta do seu cônjuge ocupa um lugar na sua mente, e você diz que o perdoou, você deve tentar esquecer disto. E a gente só esquece quando a gente fala mais a respeito do que houve.
quanto mais falamos, esquecemos mais rápido daquilo tudo. Aí você vai dizer, não, pastor, pelo princípio da psicologia moderna, quanto mais a gente falar, mais a gente volta a sofrer. Não. Irmãos, quanto mais a gente fala a respeito do que nós vivemos, nós nos sentimos perdoados mais uma vez e superamos tudo aquilo. O grande problema das pessoas é que quando algum erro é cometido, eles colocam isso debaixo de 7 chaves e não comentam mais. Não falam um com o outro mais a respeito daquilo, como prova de amor um com o outro. E sabe o que acontece? De vez em quando a relação fica ruim, um olha para o outro e alguém diz sempre a mesma coisa. Olha, não vamos voltar ao passado. Não vamos voltar ao passado. Voltar ao passado nos ensina a descobrir como é graciosa a bênção do perdão. Nós precisamos voltar a falar sobre aquilo. Como precisamos voltar a falar? Somos pessoas adultas, maduras. Temos que voltar a falar, não para sofrer de novo, mas para dizer que fomos perdoados. Essa é a grande beleza da vida. Dias atrás alguém disse para mim assim no aconselhamento: pastor, eu estou vindo aqui porque eu preciso falar uma coisa que eu não falei para ninguém. Quando eu olhei para a pessoa, eu disse: agora eu já sei o quanto essa pessoa é doente. Ela adoeceu todos esses anos. E a enfermidade foi guardar tudo isso no seu coração. E ela guardava aquilo para se defender. Mas o que Deus nos ensina é que nós devemos realmente construir pontes que nos liguem um ao outro, mesmo que seja dolorida a caminhada de volta sobre esta ponte. Na primeira vez dói um pouco, na segunda vez dói menos, na terceira vez dói menos ainda, na quarta vez dói muito menos ainda, e daqui a pouco nós vamos nos sentir livres de tudo isto. É o caminho contrário do perdão que o ser humano normalmente estabelece. E eu temo muito pela igreja, porque muitas igrejas dizem assim: quando você perdoa, você esqueceu. Há um autor americano que diz que isso é amnésia. Deus não quer que seja praticada amnésia entre nós. Nós temos que estar consciente de que algo grave aconteceu entre nós. No entanto, nós nos perdoamos mutuamente e temos toda a liberdade de falar daquele assunto. E se alguém não quer falar desse assunto, é provavelmente porque não perdoou. Porque se perdoou, vai falar sem nenhuma dificuldade. Aliás, a psicologia moderna se baseia nisto. Você não conta para o seu cônjuge, mas conta para o psicólogo ou para a psicóloga. E depois que você passa por eles, quem sabe 10, 12, 25 vezes, você sente finalmente que você se perdoou. Essa é a psicologia moderna. É a terapêutica de você colocar para fora as experiências difíceis que você viveu na vida. A psicologia cristã diz o seguinte: temos que ser maduros suficientes para que possamos realmente conversar com o outro tudo o que nos aconteceu na vida, sem nenhum temor. Agora lembre-se, se você não quer voltar ao passado, você tem que explicar por que você não quer voltar ao passado. Para que seja algo que seja uma aliança feita entre um casal. Uma experiência difícil, uma perda, uma decepção, um engano, uma mentira, uma traição. Vocês devem conversar. E se dói muito a um de vocês voltar ao passado, então vocês têm que fazer em cima daquilo que aconteceu um pacto e uma aliança de amor entre vocês dois. E aí todo mundo já determinou o território. Mas lembre-se, o caminho mais fácil é de maneira adulta voltar ao passado e discutir tudo o que aconteceu. E quero, antes de ler o texto bíblico, eu quero dizer o seguinte: como aconselho há muitos anos, eu descubro que pessoas erram nos mesmos tipos de pecado, mesmo tendo sido perdoados uma vez, 2 ou 3. E quando pergunta, quando isso vai parar? Eu digo sempre a mesma coisa: quando vocês conversarem entre vocês a respeito de como doeu, como foi triste. E quando vocês conversarem de maneira adulta a respeito disto, cada vez que vocês entrarem nesse assunto,
Cada vez que vocês tocarem de novo nesse assunto, a intensidade disso tudo vai diminuindo. E você vai sentir o perdão da pessoa amada e a compreensão da pessoa amada a respeito disto. A gente não deve passar por cima, esconder debaixo do tapete. Nós somos cristãos, nós devemos falar a respeito de tudo. Eu sei que isso não é um assunto muito fácil. Talvez pudéssemos passar mais tempo falando sobre esse tema. Ele é muito intrigante, mas ele é necessário. Ele é necessário. Há muitos anos atrás, só para ilustrar, nós tivemos uma ovelha nossa em que ela foi violentada. E eu me lembro que aquela moça chegou para a igreja com a vida dela destruída. Quando começamos a cuidar dela, a gente já logo percebeu o trauma que ela tinha. Ela tinha um problema muito sério com a figura masculina. Ela se aconselhou muito com a Marta durante muito tempo até chegar no meu gabinete. Foi muito interessante aquilo. Mas eu percebia que não tinha para onde ir com aquela moça. E eu me lembro um dia que eu disse no gabinete para ela: vamos fazer o seguinte. Toda quarta-feira você vai chegar um pouco antes para o culto de oração. E nós vamos conversar sobre aquilo que mais te afligiu e mais doeu na tua alma. E conforme nós fomos conversando, eu acho que você vai ser curada das memórias. Porque pelo menos para uma pessoa ou outra você está abrindo o seu coração. Coisa que você não fez com ninguém na sua vida. Exatamente para proteger a sua pessoa, a sua dor, a sua individualidade. Irmãos, eu nunca vi um caso, eu nunca fui um psicólogo, não estudei para isso, mas irmãos, estamos em cheio, salvamos uma vida. Salvamos uma vida. Porque Deus já estava preparando ela para que um dia ela encontrasse um rapaz, ela que dizia que nunca se casaria, para que ela pudesse ser feliz na vida dela. Ela dizia que não se casaria, mas não queria ficar nunca sozinha. Você imagina o drama, né? E eu me lembro como aquelas quartas-feiras foram valiosas para ela. E quando às vezes eu não podia me reunir numa quarta-feira por conta de compromisso, ela dizia: a gente pode se reunir depois. Mas conforme ela pôs para fora tudo aquilo, toda a dor, toda a tristeza, tudo que ela sentia, ela foi se recuperando e ficando mais e mais forte. Eu digo que naquele caso ela ganhou músculos emocionais, músculos espirituais, para poder suplantar aquilo que tão grave lhe aconteceu na vida. Hoje ela é mãe de filhos, já tem netos, graças a Deus que tudo aquilo passou, não é? E Deus deu um bom rapaz para ela, para poder entender a sua situação, e foi um rapaz que pôde acompanhá-la bem de perto em todo aquele início de casamento, e eu me alegro, porque naquele dia eu pude ver um coração sendo aberto e realmente mágoas e ressentimentos sendo perdoados. Pastor, e se eu não perdoar? Se eu não liberar perdão, é uma palavra bem gospel hoje, liberar perdão. A Bíblia diz que provavelmente vai brotar uma sementinha amarga na tua vida, e a árvore que vai nascer disso é uma raiz de amargura. Não deixe uma árvore crescer dentro de você. Prefira o caminho do perdão. Porque quando perdoamos, nós nos tornamos pessoas mais nobres. Pessoas chamadas filha do Altíssimo. Nós nos parecemos mais com Cristo quando perdoamos. E aliás, o perdão estará sempre à nossa disposição. Se forem faltas pequenininhas, uma palavra, me perdoa, me desculpa, às vezes consegue cobrir. Mas se for algo grave, lembre-se, a mente nossa, ela tem um problema com a questão do esquecimento. Se esquecer, não nos esquecemos. Sempre guardamos. E é importante que, olhando nos olhos, vocês resolvam as suas diferenças e falem a respeito de tudo. Um casal tem que conversar sobre tudo. Não há nada que não possa ser discutido entre um homem e uma mulher. Mas, por favor, não inclua os seus filhos nessas questões emocionais. Porque muitas vezes, quando derramamos sobre os nossos filhos mágoas e ressentimentos,
nós pesamos na vida dessas crianças. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia. O texto de Provérbios 15:15 nos diz assim. Vamos lá? Todos juntos? É uma linguagem romântica, porque Provérbios é uma linguagem romântica, não é? Bonita de se ver, é poesia. Essa história de um coração alegre, né? Uma versão diz que ele tem um banquete contínuo, mas um coração difícil de perdoar e aflito, ele só vive os dias maus. É como se a Bíblia dissesse, só vê diante de si coisas ruins. Ao passo que quando a gente perdoa, a gente respeita o nosso cônjuge, a gente vai ter banquetes contínuos de alegria em nossa vida. E precisamos viver esses dias contínuos de alegria em nossas vidas. Ponto 22. Não deve atirar sentimentos no outro. Busque trazer soluções quando apresentar os problemas ou apontar erros. Esse está também em Provérbios 15, mas o verso 22. Queridos, é simples o que é esse princípio que estes psicólogos americanos entenderam que são os 77 pontos mais conflitantes entre os casais. E esse ponto diz o seguinte: eu não devo colocar em rosto aquilo que eu sei que vai ferir o meu cônjuge. Muitas vezes a gente sabe como realmente fazer doer alguma coisa no nosso cônjuge. A gente sabe onde pegar no pé. A gente sabe como ferir o nosso cônjuge. A gente sabe como colocar em rosto alguma coisa. Esse texto diz: não use deste método. Porque toda vez que você coloca em rosto de uma pessoa amada uma fraqueza, um defeito, um deslize, uma falta, um pecado, ou até mesmo uma mágoa como sentimento, você está fazendo com que esta pessoa sofra de novo e sofra sozinho. Aí você vai perguntar, pastor, como os psicólogos dizem que a gente tem que falar sobre tudo e não colocar em rosto do outro as fraquezas e as dificuldades? É simples o princípio, não é? Uma coisa é quando você quer discutir alguma coisa importante que está incomodando, para saber de fato que aquilo foi curado. Quantos de vocês, por exemplo, têm cicatrizes? Eu tenho um monte, não é? Eu fui muito arteiro como criança, então eu tenho ponto aqui, ponto nos lábios, ponto na cabeça, não é? Braço, perna. Eu me machuquei muito, levei muitos pontos. Naquele tempo costurava as crianças, né? Hoje conserta, naquele tempo costurava. Então de vez em quando eu passo a mão no queixo e me lembro quando eu arrebentei meu queixo. Mas eu fui curado. Cicatrizes vão ficar. Quando a gente passa a mão por aquele ponto, é mais sensível. O que esse princípio está dizendo, eu não vou pegar um estilete e rasgar de novo a mesma ferida só para ver sangue, só para ver tudo de novo para fora. Não, eu não vou fazer isto, porque eu já tenho uma cicatriz. Ela me lembra que um dia houve um acidente, houve um problema, mas eu estou sadio. A lembrança e a memória ficou, e vai sempre ficar e vai nos acompanhar. No entanto, quando eu focar na minha vida de uma maneira muito sensata, de não colocar em rosto da pessoa amada aquilo que aconteceu, já é uma forma da gente se perdoar, conviver e nunca fazer um checklist de novo com as pessoas que a gente ama. E a gente deve ter muito cuidado. Tanto é que o texto diz assim, na versão que eu tenho: o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra, ao seu tempo, quão boa é. Vamos ver aí, na versão a nova versão internacional. Vamos lá, 15:22.
Show? Vamos lá. Os planos fracassam por falta de... desculpa, eu pulei para o de baixo. Tá bom, é isso aí mesmo. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Acho que não é não, viu? É 23, né? Passa para o 23, vamos lá. Ok. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. O que a Bíblia quer dizer com isso, queridos? Um princípio muito simples que a gente tem que observar. Aquele que a gente mencionou anteriormente, que eu tenho que saber a hora certa de me expressar, de me comunicar. Não devo colocar em rosto, tenho que ter respeito pela pessoa com a qual eu casei. Mas o gostoso da história é realmente produzir bênçãos na vida da pessoa que está nos ouvindo. E muitas vezes a gente volta ao passado, não é pecado. Diz, olha, hoje eu vi fulano de tal. Eu fiz uma viagem no passado. E parece que ainda fica dolorido. É claro que nós temos o direito de falar dessa forma um com o outro. Óbvio. Óbvio, o mundo não deixou de girar porque alguma coisa errada aconteceu comigo. Mas o gostoso da história é que quando a gente volta ao passado, mas a gente traz nos lábios uma resposta doce, inteligente, amorosa, a gente produz bons conselhos na vida daquele que é o nosso cônjuge, o nosso interlocutor. Isso acontece nas relações familiares. E eu quero lembrar a vocês, principalmente a vocês que são pais, que muitas vezes teus filhos até disseram, eu não gosto de você. Tem crianças que dizem, eu te detesto, eu nunca mais vou falar com você. Eu pergunto para você, você como pai, você vai cobrar isso dessa criança? Claro que não, de maneira nenhuma. Você vai continuar amando na mesma intensidade. Agora, se você, depois que ele superar esta lição e se tornar uma criança mais submissa e amorosa, e você voltar atrás, não é? E dizer para essa criança, olha, você deu muito trabalho, agora você me ama? Mas você falou que me odiava. Você está indo num caminho perigoso. Porque provavelmente essa criança não tem a maturidade que você tem como adulto. Então lembre-se, use dessa ferramenta com pessoas da paridade da sua idade e da sua maturidade. Nunca cruze a fronteira para afrontar uma criança com esse princípio. As crianças se sentem muito envergonhadas quando elas deixam de amar. Então tome muito cuidado com esse princípio. Mas entre vocês dois, precisamos falar de tudo, sem nenhum receio. Podemos ir e voltar ao passado com facilidade, mas desde que um sábio conselho, a doçura da nossa voz esteja compreendida nesse princípio. Eu me lembro que quando li esse texto, no texto ampliado, eles diziam o seguinte, a coisa mais bonita que acontece na igreja de Jesus é que as pessoas se sentem tão bem com Cristo, se sentem tão perdoadas dos seus pecados e tão aceitas por Jesus, que elas dão até testemunho dos erros que elas tinham. Não é isso que acontece na igreja? A gente espiritualmente, a gente diz tudo, não é? A gente fala, olha, eu roubei, eu matei, né, eu fumei maconha e tudo mais, Jesus me libertou, eu estou aqui, a igreja aplaude. Agora parece que de questões emocionais entre um casal, a gente nunca quer voltar atrás. E quando a gente volta de avião supersônico. Aqueles que fazem assim, mas parece que a ideia aqui do texto é que a gente volte de helicóptero. Lentamente, sobrevoando, pousando no assunto, mas acima de tudo, enfrentando com maturidade as nossas próprias limitações. E todos nós, irmãos, nascemos com defeito de fabricação. Em pecado me gerou minha mãe. Os meus pais me geraram em pecado. Eu sou pecador, nós somos pecadores. Não há beleza em nós.
O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. Mas o mal que a gente não quer fazer, esse a gente pratica sem perceber. A tal ponto do grande apóstolo dizer: maldito homem quem sou. Quem me pode livrar do corpo que me leva e me lembra da morte e do pecado a cada dia? Queridos casais, temos que ser maduros. Então eu preciso fazer uma pausa aqui e perguntar: vocês já cresceram? Vocês têm maturidade para falar do passado? Tem que chegar a essa conclusão. Porque no sábado passado eu estava ensinando para os casais que de 0 a 5 anos de idade é a época mais difícil do ajustamento. Mas depois de 5 anos, nós temos que estar prontos para viver a nossa vida. É nos primeiros 5 anos de casado é que nós jogamos todas as possibilidades da nossa vida. A gente se desnuda emocionalmente, a gente se desnuda fisicamente, a gente se desnuda espiritualmente. É isso é casamento, isso é casamento. O grande problema é que a gente vive sempre escondendo. Parece que a gente sente no coração que para ser aceito pelo outro, eu preciso esconder um defeito meu. Não, para eu ser aceito completamente pelo outro, eu tenho que dizer quais são os meus defeitos. Homem, quero garantir a você, você não sabe o poder de uma mulher que ora. Menina, abra seu coração, porque você não sabe o poder de um homem de joelhos orando por você. Muitas vezes, a oração mais forte é aquela que está na sua casa, não é aquela que está na igreja. A igreja é a ambiência, é o recheio disso tudo. Mas não há nada mais poderoso do que um homem orando por uma mulher e uma mulher orando pelo seu marido. Isso é poderoso, isso é grandioso. Deus ouve. Já viu pais orando pelos filhos? Irmãos, é poder de Deus sobre a face da terra, não é? Então eu digo sempre: meu filho está dando trabalho, eu vou levar para o psicólogo. Eu falei: antes de levar para o psicólogo, faz o seguinte, passa 6 meses em oração por ele, vê se o negócio melhora. Se não melhorar, leva logo para o psiquiatra. É lógico, né, irmão? Se a oração de um pai e de uma mãe não muda o coração de um bichinho pequenininho como aquele ali, a gente já leva para o psiquiatra mesmo. Tem problema, tem alguma coisa que está fora do controle, porque Deus ouve a sua oração. Tem muitos pais que fazem os mesmos com os filhos. Quando o filho tem um defeito, os pais escondem o defeito da criança. Vão super protegendo o defeito da criança. E se alguém diz assim: seu filho é muito arteiro, pronto, acabou tudo, não é? Na igreja a gente vê isso, né? Uma criança morde a outra, termina o culto, um culto abençoado com conversão, vem alguém e diz assim: pastor, eu quero fazer uma reclamação. Diz: ai meu Deus do céu, o que é que vem aí? Não é? Meu filho levou uma mordida no dedo, lá no ministério infantil. Onde estavam os professores? Onde estavam os auxiliares? Eu digo: nos lugares que eles deviam estar. Agora, eu vou convidar a senhora para tomar conta dos anjos. E ficar 2 horas dentro de uma classe com 40 crianças e vamos ver o que dá. De vez em quando um pisa no outro. Mas enquanto a senhora está conversando aqui comigo, talvez o teu filho já está conversando com o amiguinho que deu a mordida. A senhora está querendo criar uma coisa tão grande? Não, porque o meu filho, pastor, ele tem um problema. Falei: que bom, vamos conversar sobre o problema. Um dia eu vou marcar para falar com o pastor do problema. Nunca marca. Nunca marca. Porque nós super protegemos, ao passo que um relacionamento equilibrado entre pais é quando um pai olha para a esposa e diz: nós temos um problema. Nosso filho tem um déficit de aprendizado. Nosso filho tem isso, aquilo, aquele outro. Vamos trabalhar em cima disso tudo. Nós temos que ser lúcidos. O grande problema é o nosso seguinte: quando tem alguma coisa que fugiu do controle, a gente já quer esconder, não é? A gente quer dizer que é bom demais, não é? Então, igreja é um lugar muito legal. A gente aprende muito, né? E outro dia eu cheguei para o menininho e falei assim: e aí, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Foi legal a classinha? Foi legal a classinha. E você se comporta?
né? Quer dizer, eu ia dizer assim: vem cá e dá um abraço no pastor. Eu queria dizer para aquela criança, mesmo quando ele não se comportar, que eu vou continuar amando ele. É o abraço de pastor, é o abraço de professor, de educador, etc e tal. Não, a mãe já saiu na defesa. Sabe, pastor, meu filho, ele é muito calorento. Quando ele fica num lugar fechado, cheio de criança, ele começa a ficar muito nervoso. E não sei o que. Não era nada daquilo. A gente vê a tentativa do ser humano de passar uma imagem que o meu lar é perfeito, é maravilhoso. Será que você tem cometido esse erro no seu casamento? Eu já fui muito lar de cristão, irmãos. Quando o pastor visita crente, tudo é perfeito, irmãos. A casa limpa, arrumada, perfeita, as toalhinhas impecáveis, as crianças, os 6, todos eles sentados no sofá, comportado, com o cabelo penteado para o mesmo lado. Irmãos, eu também tenho um lar. Lar não são assim. Agora eu não sei, parece que quando a gente se converte, no lugar da gente ser mais lúcido, nós nos escondemos mais na fé. A gente aprende dentro da igreja a colocar determinados escudos que nos protegem dos irmãos em Cristo. Sabe, às vezes a gente passa dezenas de anos dentro de uma igreja se escondendo, quando na verdade a igreja sempre será hospital, irmãos, onde nós estamos sendo tratados, irmãos. Perfeição só no céu. Mas há anos atrás, quando eu e a Marta visitamos esse lar, não sei se ela se lembra dos cabelinhos tudo virado para o mesmo lugar, eu falei para o pequenininho, que já logo foi chegando e sentando no colo, né? Eu falei para ele assim: escuta, na sua casa todo mundo fica assim bonitinho, sentado. Ele falou no meu ouvido: não, pastor, é uma bagunça. Pronto, eu me senti lá, não é? E a mãe dizendo assim: o que ele falou, pastor? Eu falei: não é segredo nosso, é segredo nosso, é segredo. Não é claro que não era assim. Irmãos, onde tem um ser humano, não é? Tem um pecado. Nós somos assim. O apelo que eu quero fazer ao coração de vocês nesta noite é que a gente descubra que Jesus Cristo nos libertou e nos fez livres. E a fé cristã, ela não existe para nos amordaçar. Ela existe para nos libertar. Para dentro do ambiente do lar, da igreja, nós sermos nós mesmos. Corrigirmos rota. Ouvirmos um ao outro. Aprendermos um com o outro. Isso é a coisa mais gostosa que existe no mundo. Não tem coisa melhor. E às vezes eu também me sinto ruim como pastor. Porque as pessoas estão falando comigo, tentando transmitir uma imagem que não existe. As pessoas tentam se proteger, quando na verdade nós não temos proteção. A nossa proteção está em Deus. A gente tenta ser aceito pelo pastor, ser aceito pela igreja, ser aceito pelos outros. E na bacia das almas a gente negocia até a nossa idoneidade, simplesmente para ser aceito. E depois os pais me procuram para dizer: pastor, meu filho na faculdade, para ser aceito, ele tem andado com as pessoas erradas. E dá vontade de dizer: quantas vezes você como pai, não tendo um relacionamento sincero com o teu filho, você também se escondeu. Você tentou parecer o que você não é. Eles aprenderam em casa, irmãos. A escola está em casa. É o primeiro lar. É por isso que lares conscientes, onde as pessoas discutem a vida, abrem o coração em amor, se comunicam no tempo certo, na hora certa, irmãos, a gente fica livre de dores, amarguras, ressentimento, e a gente toca uma vida muito gostosa. Tem quem diga para mim que, na verdade, quanto mais a gente vive e quanto mais a gente envelhece, a gente fica mais ranzinza. Eu discordo frontalmente disto. Eu digo sempre o seguinte: o sujeito sempre foi ranzinza e chato. É que durante a adolescência, a juventude,
né, o início da fase adulta de casado, ele tinha que ser aceito pelos outros. Depois que ele passa dos 65, ele descobre que ele não tem mais nada a perder. Aí diz, ficou chato. Não, provavelmente o adulto melhor a gente vai ter depois dos 65, porque ele é autêntico naquilo que ele fala. Mas a gente diz, ih, ficou chato, envelheceu, ficou chato. O apelo desta noite é para que você seja uma pessoa autêntica. Doeu, doeu. Incomodou, incomodou. Me senti triste, eu estou triste hoje. Isto me aborreceu, me aborreceu. Agora lembre-se, nós somos adultos. As esposas me dizem assim, pastor, quando a gente fala que o marido nos aborreceu, pastor, parece que tem um fiozinho na cabeça dele que diz para ele que porque aquilo aconteceu eu não o amo. Então eu quero perguntar para você, homem que está aqui, você tem um fiozinho solto? Veja só, quando tua esposa diz assim, isso não está certo, não significa que na verdade ela te odeia, que ela não gosta de você, porque tem homem que não pode nem falar nada, não pode falar nada, ele é a perfeição em pessoa, né? Ele é na verdade um arcanjo de Deus, um arcanjo, com asas escondidas. A esposa diz, olha, eu acho que você errou nisto. O sujeito diz, mas você não me entende, você sempre diz a mesma coisa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu queria que você casasse com outro. Pronto, aí virou briga, né? Aí virou briga, porque parece que o cara tem um fiozinho solto. Então emenda pelo Espírito Santo de Deus esse fiozinho. Eu quero dizer, bonitão, você é amado, você é querido, viu? E a tua esposa não vai te jogar fora, porque tem quem pegue. Viu? Tem muita gente, joga fora que você vai ver o que vai acontecer. Você está pensando o quê? Não é? Ele pode estar um pouco desgastadinho, pode estar um pouquinho gordinho, mas tem quem queira, viu? Não joga fora não, viu? Não joga fora não, viu? Não joga fora. Mas meu irmão, por favor, quando tuas esposas disser assim, eu não gostei do que você falou, ela não disse assim, eu te odeio porque você falou isso. Ela disse, eu não gostei porque você falou isso. Tá bom? Agora, por exemplo, esposas, não sejam tão melindradas como vocês são. A esposa é assim, não é? Se o marido falar oi, elas dizem, o que aconteceu? Não, o seu oi hoje não foi muito sonoro. Oi, né? Então às vezes é um momento, chegou em casa, oi, e foi um oi casual, né? Tudo bem, né? E tudo mais. A mulher é muito melindrada, né? Não fechou a porta do carro, diz assim, você já não é mais romântico como você era. Não, para não ser romântico como era, é porque o cara era uma perfeição quando casou e te enganou direito. Ele fez tudo direito para te enganar, te levou para o altar e depois te abandonou. Ei, irmãos, nós estamos numa relação para crescer. Casamento não melhora ninguém, só expõe mais os defeitos. Porque você vai conviver todos os dias com essa pessoa. Por isso que a gente sempre diz, né? Você que tem filho sempre fala assim, manda o teu filho conhecer o jeito que ela trata o pai e a mãe. Se tem filha mulher, manda lá para dar uma olhadinha, ficar de olho como ele trata o pai e a mãe. Porque como trata o pai e a mãe, vai tratar você. Então a gente tem um serviço de espionagem aqui na igreja. Já quando começa a namorar, coloca aquela aliancinha de compromisso, eu já vou dizendo, tem 17 anos mais? Tem. Ok. Já falou com os pais? Já, ok. Então eu oro. Eu digo para ser romântico, não mudar a atitude deles dentro da igreja, continua tendo todos os amigos, porque tem casalzinho que se fecha dentro dele, aí ficam chatos mesmo, né? Ficam horríveis, não é? Mas eu digo assim, agora é tempo de se conhecer. Fica de olho do jeito que ele trata a mãe e o pai.
Porque do jeito que ele trata a mãe, o pai vai te tratar um dia. Ó, fica de olho nela. Do jeito que trata o pai, a mãe vai tratar você um dia. Eles saem de lá meio torto. Mas o tempo vai mostrar que o pastor está certo. E se você tem... Muitas mulheres reclamam que o marido cuida bem da mãe e tudo mais. Tem mulher que tem ciúmes da sogra, né? Ó, se cuida bem da mãe é bom para você. Vai cuidar bem de você. Agora não fica com essa ciumeira não, né? Você cuida melhor da tua mãe do que cuida de mim. Gente, espera um pouquinho, né? Nós não estamos na idade da pedra. A gente evoluiu um pouquinho mais, né? Tá bom? Agora, se é alguma coisa doentia, então aí tudo bem. Aí você traz aí para o pastor, né? O pastor tem umas armas aí boas, a gente dá um caretê no cara, aperta um pedacinho do cérebro da memória, ele vai esquecer da sogra. Fica tranquila, né? Se é doentio, traz aqui. Agora, normalmente, irmãos, a gente precisa viver uma vida melhor. E por favor, e com isso eu concluo. Você tem duas possibilidades na tua vida. De tirar o que o seu cônjuge tem de melhor, ou tirar o que ele tem de pior. Eu temo no meu coração que tem muitos casais que só tiram um do outro o que eles têm de pior. Por favor, o apelo desta noite é que você tire do seu cônjuge o que ele tem de melhor. E olha, essa menina que está do teu lado tem muita virtude. Irmã, esse rapaz tem muita virtude. Pode notar. Pode notar. Não fique muito com o microscópio, olhando todas as coisas, não é? Nas nuances do átomo. Não, não. Querendo ver o desdobramento e enlaçar do DNA do teu querido. Sabe de uma coisa? A gente tem que usar um binóculo. Se a gente olhar certo, a gente aproxima o amado da nossa pessoa. Às vezes, a gente precisa dar um tempo para quem a gente ama. E a gente vira o binóculo. Aí ele fica um pouquinho distante da gente. Mas a gente dá um tempo para que o nosso cônjuge cresça na presença de Deus. Então, por favor, se você usar esses princípios, e a gente vai continuar compartilhando sobre eles, eu quero dizer para você que você vai ter um casamento muito legal. Pode ter certeza. Ele não vai ser perfeito, nunca será. Mas uma coisa eu tenho certeza, você vai ser uma pessoa melhor. Um cristão melhor dentro de casa, mais livre e consciente. É isso que vai acontecer com você. E como eu termino sempre com uma história, porque eu gosto delas, para ilustrar. Eu me lembro um dia que eu fui na casa de um pastor amigo. E ele me convidou, eu estava noivo da minha esposa, nós íamos nos casar em setembro, e ele me convidou para poder pregar na igreja dele, naquele final de semana, e passar o domingo à tarde com a família dele, e depois pregar no culto da noite e ir embora para casa só depois do culto da noite. Aceitei de pronto, tá pastoreando uma igreja pequena, na região, na zona sul de São Paulo, e fui com muito prazer até a casa desse pastor amigo. Ele já casado há muito tempo, com filhos, então para mim era uma coisa muito gostosa. E eu me lembro até hoje como eu fui abençoado estando dentro daquele lar. Foi muito gostoso. Na hora do almoço, uma família barulhenta, todo mundo queria sentar na mesa ao mesmo tempo e tudo mais e tal. Só esperaram dizer onde eu ia sentar. O restante povoaram todos os lugares que tinham na mesa, não é? E como os lugares na mesa já eram limitados, aí eu vi tão bonitinho, o pastor sentado do meu lado, e daqui a pouco chegou a esposa, colocou alimento, e ele disse assim, vamos orar, vem aqui meu amor, vamos orar. E na hora que ela chegou, ele disse assim, você vai ficar no meu lugar. Porque não havia lugar para mais uma pessoa na mesa, estava completo. E ele colocou a sua esposa naquele lugar de honra. Ele disse, Wagner, fica tranquilo que eu vou pegar um banquinho que tem lá atrás. Ela não gosta que eu pegue o banquinho, porque o banquinho é feio. A gente engraxa sapato nele e tudo mais. Mas na emergência a gente pode sentar. E ele veio e sentou do lado dela. Arrumou o prato do lado dela. E enquanto a gente comia, ele disse como ela conheceu ele como conheceu ela. Foi tão bonito ver aquilo. E os filhos tudo prestando atenção.
E os filhos atentos a cada palavra do pai e da mãe. E eu disse então para as crianças, né? Eu disse assim: e a história de vocês? E aí foi bonitinho ver que cada um deles começava com a mesma frase. Como aconteceu com o papai e com a mamãe, também aconteceu comigo. Sabe, pastor, um dia eu estava na igreja e alguém fez um apelo e eu aceitei Jesus. E eu falei: qual é o sonho da tua vida? Então eu tinha lá do meu lado médicos, doutores, né? Tinha lá um missionário. Foi muito legal, aquela criançada encheu meu coração de alegria. Mas quando chegou no fim, a menorzinha de tudo, eu perguntei qual a história que ela tinha. Ela disse para mim assim: eu não tenho história, eu sou muito novinha ainda para ter história, né? Eu falei assim: mas quando você crescer, o que você quer ser? Ela falou assim: você pode me ajudar? E aí eu me lembro com que alegria o pai deu um beijo naquela menininha e disse: pastor, ela vai ser a minha namorada. E ela olhou para o pai e disse assim: mas eu já sou tua namorada. Ele está perguntando o que eu vou ser, não é? Eu disse para ela: puxa vida, do que você mais gosta? E ela disse assim: eu gosto de ser mãe das minhas bonecas. Porque um dia Deus vai dar para mim um namorado igual ao meu pai. E eu vou amar meu namorado como minha mãe ama meu pai. E eu vou ter bastante filho para encher uma mesa. Eu acho que é isso que eu mais quero. Aquilo que aquela menininha falou, eu nunca esqueci no meu coração. Porque se o pastor fosse te visitar, os seus filhos diriam para mim: eu quero ser um bom pai igual ao meu pai. Eu quero ser uma mãe igual à minha mãe. Eu quero um dia ter uma família bonita e encher uma mesa como essa. Aquilo foi um aprendizado para a minha vida. E eu sempre pedi para Deus a mesma coisa: pai, eu quero ter uma família que te ame, mas eu quero ter filhos que através da vida minha e da minha esposa, eles estejam preparados para um dia encontrar alguém do sexo oposto, se apaixonar e ser feliz como eu sou feliz ao lado da minha esposa. Não é algo assim gigantesco, é algo pequeno, mas que tem feito toda a diferença na minha vida. E hoje a gente já consegue ver isto na vida da minha filha mais velha. O quanto que ela gosta de uma mesa, o quanto que ela quer ser justa para todo mundo sentar ao redor da mesa. E como a mãe, isso eu quero fazer um elogio para minha esposa, porque você, meu amor, conseguiu impregnar no coração dos nossos filhos o que é bom. Eu sempre tive correndo muito, cuidando de centenas de pessoas, mas a minha esposa sempre fez a minha vez. E ela ensinou isso para os meus filhos. E é tão bonitinho, porque até o menino agora quer ter uma casa arrumadinha. E eu falei para ele, logo que ele foi morar sozinho, eu disse assim: ó, você está ficando uma Martinha, hein? Você está ficando igual a mamãe, gosta das coisas tudo arrumadinho, né? É tão gostoso isso, né? A gente vai impregnando isso no coração dos nossos filhos. E agora, quem nos ajuda a arrumar a mesa são as minhas netas. Elas estão aprendendo o lado certo da posição da colher, do garfo, da faca na hora de tomar o café, onde a gente coloca o copo e tudo mais. Olha, se Deus fez isso comigo, Ele faz isso com você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Só basta que você tenha um coração voltado para Deus e diga ao Pai: Senhor, eu quero ter um lar livre e consciente, um lugar onde que as pessoas se amem, respeitem, fale do passado, do presente e do futuro com a mesma liberdade que a gente fala com o próprio Pai eterno. Eu acho que isso é possível e bem provavelmente nós vamos ser pessoas melhores do que nós fomos até então.
Vamos orar. Querido Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe esses casais que estão aqui na minha frente. Pai de amor, são em noites como estas que a gente pode abrir o coração e ensinar princípios que de fato funcionam. Pai de amor, o lar não é algo difícil. Relacionamento de duas pessoas pode ser complexo, mas é possível. Porque se fosse algo impossível, o Senhor jamais nos uniria. Mas se o Senhor nos uniu, é porque o nosso relacionamento interessa ao Senhor, e o relacionamento nosso casamento é para a Tua glória, Senhor. Pai de amor, que nos momentos difíceis, onde que a gente tenha que se comunicar, falar da vida, falar do futuro, falar do presente, falar do passado, que tenhamos toda a liberdade de andar pelo tempo da nossa existência. Pai de amor, traga cura, quando muitas vezes estamos sublimando uma boa conversa, que pode nos fortalecer, para que não cometamos no futuro os erros do passado. Ó Senhor Deus, nos ajude na nossa humanidade. Pai de amor, eu te peço que as minhas irmãs sejam mulheres sábias, que edifiquem os seus lares, mulheres incentivadoras, abençoadoras, ó Deus. Mulheres que saibam dizer as coisas certas na hora certa. Eu te peço, ó Deus, livra-nos dos maus momentos, onde a gente põe para fora o que a gente tem de pior, e não aquilo que a gente tem de melhor. Pai de amor, eu te agradeço porque o Senhor dentro do casamento nos fez livres e conscientes. Sabemos das nossas próprias limitações e até mesmo as nossas fraquezas. Compartilhamos a respeito delas para que possamos ser fortes um dia. Falamos das nossas limitações para que possamos superá-las todas durante a nossa vida. Para que, Pai, quando o ninho ficar vazio, nós possamos ser duas pessoas que nos comuniquem de maneira muito gostosa. Porque, Pai, os filhos, a luta pelo dinheiro, pela subsistência passa. E Pai de amor, o Senhor usou mais pessoas depois dos 60 anos na Tua palavra do que a gente possa imaginar. E Pai de amor, o Senhor quer nos usar o tempo todo. É por isso, ó Deus, que pedimos novamente, como Moisés cantou naquele salmo: ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que ao longo dos anos que o Senhor nos der sobre a face da terra, sejamos a cada ano pessoas mais sábias, pessoas que saibam lidar com as suas limitações, com as suas fraquezas, com os seus traumas, com as suas dúvidas, de uma maneira muito gostosa, Deus. E o lar nosso é esse laboratório incrível, onde o Senhor coloca eu, minha esposa, meus filhos, meus netos agora naquela bancada, e o Senhor está trabalhando na nossa vida. E eu me alegro, ó Deus, em saber que o Senhor ainda não concluiu a obra. O Senhor vai concluir um dia. Obrigado, Pai. E Pai de amor, que possamos ensinar as pessoas que estão ao nosso redor, sejam os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos netos, que nós estamos em construção. É construção permanente. O Senhor a cada dia fala algo novo à nossa vida, o Senhor nos inspira, mas Pai, traz a todos nós a sobriedade, o equilíbrio, nos traz a lucidez que só um cristão pode ter a respeito do que somos e daquilo que podemos ser diante do Senhor. E que não tenhamos medo de falar a respeito do futuro, do presente ou do passado. Que sejamos pessoas, ó Deus, livres e conscientes, e que a Tua graça possa nos bastar. Porque, Pai, esta é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém.